Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias e sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento desta aula. Vamos lá conferir? Olha só! Aula 9, objeto de conhecimento eletrodinâmica, as maravilhas do movimento dos elétrons 2. Detalhamento, receptores elétricos, circuitos em paralelo, conceitos iniciais, obtenção de energia elétrica. Muito bem, pessoal. E agora sim, que já estamos apresentados, vamos à aula. Olha só, pessoal, vejam onde estamos. Estamos aí em uma sala de uma casa e trago para você o primeiro questionamento desta aula. Já pararam para pensar como a energia que usamos em casa é gerada e distribuída? E por quê? Mesmo quando uma lâmpada queima, as outras continuam funcionando. Percebam que estamos aí fazendo o nosso primeiro questionamento para essa aula. E hoje você vai perceber como é importante entendermos o que existe em um circuito em paralelo para você entender este questionamento. E com base nesse questionamento, com essa pergunta, trago para você um vídeo que irá responder e começar a entender por que há uma lâmpada, quando queima, as outras continuam funcionando em uma casa. Vamos lá assistir? Você sabia que as luzes da sua casa continuam funcionando mesmo se uma queimar? E isso é graças aos circuitos em paralelo. Hoje vamos falar sobre como circuitos em paralelo tornam nossas vidas mais seguras e práticas. Também veremos como a energia elétrica chega até a sua casa. Esses são dispositivos que transformam energia elétrica em energia útil, como movimento ou calor. Em um circuito paralelo, cada componente tem seu próprio caminho para a energia. É como cada fila no mercado. Se uma fila para, as outras continuam funcionando. Essas são as principais formas de obter energia elétrica no Brasil e no mundo. Elas alimentam o sistema que distribui energia para nossas casas. Quando você liga vários dispositivos na mesma tomada, eles estão conectados em paralelo. Isso garante que mesmo que um aparelho pare de funcionar, os outros continuem. Agora que você sabe como funciona um circuito em paralelo, que tal observar os dispositivos na sua casa? Você consegue identificar onde eles estão conectados? Muito bem, pessoal. Observaram e perceberam o que quis dizer o nosso vídeo? Começou a responder o nosso questionamento. Já pararam para pensar como a energia que usamos em casa é gerada e distribuída? Então, começamos a entender que é devido ao quê? A usinas, ao tipo de modalidade de energia aí. E porque mesmo quando uma lâmpada queima, as outras continuam funcionando? Vocês perceberam ao verificar, ao analisar o vídeo, nós falamos aí sobre, o vídeo retratou o quê? Circuitos em paralelo. E também falamos do receptor. Como vocês já perceberam, receptor tem a ver com os aparelhos eletrodomésticos. E agora sim, que eu já percebi esse questionamento, vamos entender o que é um receptor. Vamos lá. Olha aí o que é um receptor. Eu trouxe um esquema que diz energia elétrica, receptor, energia não elétrica e energia dissipada. O receptor elétrico, como nós podemos definir aí, o receptor elétrico são os dispositivos capazes de transformar energia elétrica em qualquer outro tipo de energia, além da energia térmica, mecânica, entre outras. Ou seja, eu tenho aqui o esquema, aqui o meu receptor nada mais é do que um eletrodoméstico, aí você tem um aparelho, aí você tem que
o receptor elétrico, por definição, ele é um aparelho capaz de transformar a energia, olha aqui a energia elétrica, em qualquer outro tipo de energia. E essa aqui, ó, eu tenho a energia dissipada, tenho também a energia não elétrica, porque o receptor, ele é capaz de transformar a energia elétrica em qualquer outro tipo de energia. Ou seja, que pode ser energia térmica, energia mecânica, energia cinética, potencial. Então, esta é a definição de um receptor elétrico. E depois que nós definimos aí o que é um receptor, nós temos o seguinte, olhem só, nós temos aí que, por definição, você tem que um receptor, os receptores elétricos, você tem aí, por definição, dispositivos que transformam, olha aqui, energia elétrica em outro tipo de energia, que poderá ser a mecânica, a térmica, entre outros. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo, que é são os motores elétricos, são ventiladores e todos os outros aparelhos que têm este esquema aqui, ó. Energia elétrica, temos o receptor e ele transforma em outra modalidade de energia, logo, energia não elétrica. Aí nós temos aqui o esquema, né? Temos aqui a equação dos receptores, que com base você tem aqui, ó, essa equação eu tenho aqui. O U, que é a nossa DDP, vai ser igual a epsilon mais a resistência interna vezes a corrente que atravessa o receptor elétrico. Hoje nós não vamos fazer cálculo nenhum. Basta você perceber qual é a equação que nós vamos utilizar para os receptores elétricos, pois nós já falamos dos geradores. Aí você tem aqui nos receptores, por que o epsilon, linha? É porque eu tenho aí a força, que representa aí a força contra eletromotriz. Aí, com base nisso, depois que eu já defini que os receptores elétricos, você tem aí que são dispositivos capazes de transformar energia elétrica em qualquer outro tipo de energia, além que poderá ser a energia mecânica, a térmica, entre outros. Aí você tem a equação dos receptores elétricos. Mas o que é muito importante também falarmos da potência. Vejam aí, a potência e o rendimento. Só que neste momento, nós iremos falar somente da potência. Vejam aí. A potência e rendimento dos receptores elétricos. Trouxe para você a potência. E o que é a potência? Para se calcular, fazer um cálculo de energia concedida, lembram quando falamos aí da energia elétrica? Como era a energia elétrica? A energia elétrica era o quê? A potência vezes o intervalo de tempo. Logo, para a potência eu tenho que o conceito de potência está ligado ao cálculo de energia elétrica concedida ou consumida por unidade de tempo, ou seja, a taxa de variação da energia em função do tempo. Aí você tem esta equação que nós vamos guardar e depois nós vamos utilizar em outro momento. Depois que eu falei que a energia, né, que o conceito de potência ele está ligado para fazermos este cálculo envolvendo o quê? A energia elétrica concedida ou consumida por unidade de tempo, que temos aqui. Aí você tem o seguinte, ó, o esquema, olha lá. E assim, para um receptor, trata-se da conversão de energia elétrica em outra forma de energia. Você tem aí, ó, de energia em um determinado tempo. Aí você tem, ó, neste caso aí, você tem que a potência total que eu tenho aqui,
a potência total, aí você tem a potência útil e a potência dissipada, que envolve aí a resistência interna desse receptor. Logo, é a energia térmica. E a energia térmica nada mais é do que a energia do calor, térmica. Já a potencial útil, você observa aí que temos neste esquema a representação das potências total, dissipada e útil dentro de um circuito elétrico com um receptor. Agora que eu já sei a definição de receptores, eu posso falar sobre a diferença entre geradores e receptores elétricos. O que é um receptor? O que é um receptor? Receptor, ele é aquele dispositivo que converte a energia elétrica em outra forma de energia. Então, ele se inicia com a energia elétrica e se transforma em outra modalidade de energia, como, por exemplo, aqui, ó, nós temos os aparelhos eletrodomésticos. E os geradores elétricos, eles convertem qualquer forma de energia em energia elétrica. Receptores elétricos convertem a energia elétrica em outra forma de energia. E os geradores elétricos convertem qualquer forma de energia em energia elétrica. Aí, quando se fala em receptores e geradores, eu preciso entender que existem aí circuitos em paralelo. Lembram lá do nosso vídeo? E também do nosso questionamento. Por que uma lâmpada queima na nossa casa, nos hospitais, nas escolas, e as salas todas não queimam? Por quê? Só queima se queimou em uma sala, não irá queimar em outros recipientes, em outros lugares, aliás. Aí você tem, em circuitos em paralelo, características, você tem o seguinte, ó. Cada componente tem uma ligação direta à fonte de energia. Percebam que a corrente ela é dividida entre os caminhos. Aí você tem aqui a vantagem, olha lá o questionamento inicial da aula. Continuam funcionando mesmo se um dos componentes for desconectado ou danificado. Quais as aplicações práticas? Nós temos aí a iluminação residencial. Perceberam do nosso questionamento e nosso vídeo? Significa o quê? Olha lá, que os circuitos em paralelo, você percebe que a corrente ela é dividida entre os caminhos e você tem as vantagens que elas continuam funcionando, mesmo se um dos componentes for desconectado ou danificado. Logo, aplicações práticas, principalmente na iluminação residencial. Aí, depois disso, nós temos o seguinte, o circuito em paralelo. O que significa falar de um circuito em paralelo? Um circuito em paralelo é uma configuração de circuito elétrico onde os componentes são conectados em vários caminhos de fluxo de corrente. E isso significa, olha aqui, que a tensão elétrica ela é igual em todos os componentes. Olha só qual é a principal característica aqui. É que mais a corrente, olha aqui, a corrente pode variar em cada um deles, dependendo da resistência ou da carga de cada um componente. Então, é isso que significa a vantagem de circuito em paralelo. É porque a tensão elétrica vai ser igual em todos os componentes, mas a corrente ela pode variar. Depois disso, como ela funciona? Como funciona um circuito em paralelo? Você tem o seguinte, um circuito em paralelo, você tem aqui, um circuito em paralelo funciona distribuindo a corrente elétrica através de múltiplos caminhos.
permitindo que ela flua de forma independente por diferentes componentes, mas sob a mesma tensão, ou seja, na nossa casa, na escola, em hospitais, todos os aparelhos, eles funcionam em um circuito em paralelo. Aí você tem aqui, ó, olha só como é um circuito em paralelo. Lembram que eu falei? Quando se fala em circuito em paralelo, significa dizer que nosso receptor, juntamente com o gerador, eles estão um na frente do outro. Esse circuito é como eu estivesse dançando uma quadrilha. Aí eu tenho um par e eu estou segurando na mão dele e fico um na frente do outro. Isso chama aí na física para um circuito em paralelo. Logo, as características de um circuito em paralelo significa dizer o quê? Que aqui estão algumas características principais dos circuitos em paralelo. Você tem aqui, ó, um na frente do outro. Ó. Temos aqui duas lâmpadas, uma na frente da outra. Logo, isso é chamado de circuito em paralelo. Aí temos a primeira. A primeira, nós temos aí. A primeira significa que eu tenho aí. A primeira é a mesma tensão. Olha só, em um circuito em paralelo, todos os componentes compartilham a mesma tensão. Não esqueçam que em circuito paralelo a tensão é a mesma. Se eu tiver uma tensão de 120 volts, você tem aí que no circuito paralelo, você tem que todos os componentes compartilham a mesma tensão. E isso significa que se você medir a tensão em cada componente, o valor será o mesmo para todos. Não esqueçam. Toda vez que eu falar de um circuito em paralelo, você vai perceber aqui é como eu estivesse observando aí sempre um na frente do outro. Aí, continuando, nós temos que a corrente é dividida, 2, corrente dividida, a corrente total que flui do circuito, ela é dividida entre os caminhos paralelos. A soma das correntes em cada caminho é igual à corrente total, desculpem aí, corrente total, que flui do circuito. Não esqueçam que a corrente aí é dividida. E a resistência? A resistência é equivalente. Então, nesse momento, nós estamos só falando as características. No momento que eu for fazer um cálculo, eu tenho que lembrar isso. Em um circuito paralelo, a tensão é a mesma. E a resistência equivalente, o 3. A resistência total em um circuito em paralelo, ela é reduzida e é sempre menor do que a menor das resistências individuais dos componentes no circuito. E isso ocorre porque a adição de mais caminhos paralelos permite que mais corrente flua através do circuito. E a quarta característica, pessoal, é a continuidade. Vejam aí. A quarta é a continuidade. O que significa dizer isso? Se um componente em um circuito em paralelo falha, o que vai acontecer? Ele é desconectado e ele não vai interromper o fluxo de corrente nos outros caminhos. E cada componente opera independente dos outros. Significa o quê? Se eu estou em uma sala e a lâmpada queima nesta sala, nas outras salas não ocorre. Por quê? Porque em um circuito paralelo, a tensão é a mesma, mas a corrente é dividida. Dando continuidade, qual é a vantagem? A vantagem do circuito em paralelo. Olha aí o que eu estou dizendo sobre a casa, né? Em uma casa, os circuitos são em paralelo. Qual é a vantagem do circuito em paralelo? Os circuitos em paralelo oferecem várias vantagens significativas, especialmente em comparação com os circuitos em série. Aqui estão as principais vantagens de utilizar um circuito em paralelo.
Vejam aí que em circuitos em série, se queimar uma lâmpada, se eu tiver um pisca-pisca, vai ocorrer o quê? Todas aparentemente estão queimadas. Você pensa que estão queimadas, mas não. Por isso que nós queremos saber qual é a vantagem de um circuito em paralelo. Vejam aí. Para um circuito em paralelo, qual é a vantagem? Primeira, é a mesma tensão para todos os componentes. Todos os componentes em um circuito em paralelo experimentam a mesma tensão que a fonte. E isso ela é muito importante, pessoal, porque as aplicações onde diferentes dispositivos necessitam operar sob a mesma tensão para funcionar corretamente, como em sistemas eletrônicos domésticos, ou seja, em casas, em hospitais, nas escolas, todas elas funcionam em um circuito paralelo. 2, a independência dos componentes. A independência. Os componentes em um circuito em paralelo operam independentemente, ou seja, se um componente falhar ou desconectado, se ele falha ou é desconectado, ele não afeta o funcionamento dos outros componentes no circuito. Isso melhora a confiabilidade do sistema em geral, pois o resto do circuito ele pode continuar funcionando normalmente, mesmo se uma parte falhar. Por isso que é a vantagem de um circuito paralelo. E qual é a flexibilidade, que é uma vantagem também? 3, a flexibilidade na adição ou na remoção de componentes. Que significa dizer isso? Que flexibilidade é essa? É adicionar ou remover componentes de um circuito em paralelo. Ela é relativamente simples e não afeta significativamente os outros componentes. Então, a terceira vantagem é essa: flexibilidade na adição ou a remoção de componentes. Por isso que essa é a flexibilidade. Então, nós vimos 3 vantagens principais aí. E isso permite o seguinte, em um circuito paralelo. Isso permite fácil expansão e modificação do circuito, e o que é ideal para os sistemas que podem precisar de upgrades ou manutenção regular. E a quarta é a redução de resistência total. A resistência total em um circuito em paralelo é sempre menor do que a menor resistência de qualquer um dos componentes individuais. E isso resulta em maior corrente total. Então, quando se falar em um circuito paralelo, fluindo pelo circuito, comparando ao que cada componente individual suportaria sozinho, maximizando, assim, a eficiência do uso da corrente elétrica disponível. Então, para se falar do circuito em paralelo, nós temos que observar também a quinta vantagem, que é a distribuição. Vejam aí, a distribuição uniforme de carga. O que significa dizer isso? Que em sistemas de iluminação ou aquecimento, por exemplo, a distribuição uniforme de tensão e a independência dos componentes garantem que cada dispositivo receba energia adequada, sem sobrecarregar outros componentes do sistema. Vejam aí que existem muitas vantagens para um circuito paralelo. 6. Qual é a vantagem? A segurança e facilidade de manutenção. Circuitos em paralelo, geralmente mais seguros para trabalhar e manter, porque a falha de um componente geralmente não afeta o estado geral do sistema. Então, quando isso é a vantagem de segurança para um circuito em paralelo. E isso também
torna a manutenção e o diagnóstico de problemas mais simples e seguros. Observaram aí como a vantagem de um circuito paralelo. E quais as aplicações? Vejam aí comigo. Em série, vejam que ela é frequentemente usado em aplicações onde a divisão de tensão é necessária, como em strings de lâmpadas de Natal. Isso que eu estava falando para vocês. Como a aplicação de série, você utiliza os pisca-piscas em série para aumentar a tensão. Já em paralelo, nós temos em comum em sistemas elétricos residenciais e comerciais, onde a mesma tensão é necessária em vários pontos, como tomadas e luminárias. Então, a melhor vantagem é o circuito em paralelo. E esses componentes que nós temos aí dos receptores, vejam aí, olha lá, componente dos circuitos elétricos. Você tem aí, olha só, tenho aí o esquema do motor elétrico, como mostrado nesta imagem. É um tipo de receptor. Por quê? Porque eu tenho exemplos dos receptores. O ventilador, a batedeira, o liquidificador, o ar-condicionado e a geladeira são exemplos de receptores, pois dentro deles há um motor elétrico que produz movimento ou que comprime algum tipo de gás. E quando se fala desses receptores, nós não podemos ficar sem falar de quem? Da energia elétrica. Vejam aí. A energia elétrica é obtida por meio de diferentes processos que envolvem a conversão de outras formas de energia, como a energia mecânica, a química ou a térmica. E você tem aí, ó, esses 4 receptores. Lembram lá o que é um receptor? Ela começa com energia elétrica e se transforma em outra modalidade de energia. Muito bem, pessoal. Depois, ó, celular, o computador, máquina de lavar e o carro elétrico. Para você perceber que estamos falando de quem? Dos receptores. Aí eu trouxe para você aqui, olha só, a eletricidade é perigosa? Trouxe esse questionamento aí para você. Olha lá, a eletricidade está em todo lugar ou em todo lado? O corpo humano conduz eletricidade? Você tem volt, watt ou ampere? Vejam como esses questionamentos são importantes. Aí você tem, por que é que os choques elétricos são perigosos? Como podemos evitar um choque elétrico? O que devemos fazer em caso de um choque elétrico? Então, vejam como nós temos aí vários questionamentos sobre a eletricidade. A eletricidade é perigosa? Aí temos aqui, ó, a ideia, como trouxe para você, a eletricidade está em todo o lado. A eletricidade está em todo lado? Aí você tem aqui, ó, aí podemos encontrar a eletricidade aonde? Nos relâmpagos, que são descargas elétricas que ocorrem entre nuvem e o solo, ou entre duas nuvens. Então, vejam como o corpo humano conduz a eletricidade, enfim. Observem que a eletricidade, ela está em todos os lugares. Muito bem. Então, pessoal, olha só, quando se fala de receptores, nós falamos aí de energia. E o que é um receptor? Sempre você vai perceber que quando se fala em receptores, eu tenho o quê? Que começa com energia elétrica e se transforma em outra modalidade de energia. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.